Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 24. Os amigos de Jorge. Pergunta 855. Qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. O mau espírito retornando, digo mal subentendendo o mal que ainda nele existe. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo que veremos, que na maioria das vezes as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 4, Fatalidade. Saímos da Cidade das Sombras. Sentia-me estranho. Parecia emergir de denso nevoeiro. O dia amanhecia e aproveitei os primeiros raios de sol para uma prece. Curioso, comentei com meus companheiros sobre as sensações que me acompanharam durante todo o caminho de volta. Agora me sinto melhor, porém, até poucos instantes atrás sentia como se parte de mim estivesse ausente. Essa sensação perdurou até o momento em que fiz uma prece e pareceu-me sair de uma atmosfera pesada. A energia característica dessas tristes paragens é densa e parece nos debilitar quando ficamos expostos a ela por um tempo mais longo. Hoje, por nosso próprio esforço e perseverança, conseguimos trabalhar na seara do Senhor em condições de oferecer esclarecimentos e socorro a irmãos mais ignorantes que nós mesmos. Porém, ainda não atingimos a perfeição. Somos imperfeitos e sujeitos ao desgaste normal quando um trabalho nos exige maior aplicação. Precisamos recarregar nossas energias por meio de preces e descanso em um plano melhor, explicou Inec. Bom, meus amigos, obrigado pela oportunidade de trabalho, mas eu preciso encontrar-me com meu grupo de trabalho. Júnior foi convidado por Jorge para seu aniversário. Acreditamos que ele precisará de ajuda, pois alguns companheiros de Jorge pretendem assediar nosso amigo e tememos que algo de ruim possa acontecer, esclareceu Maurício. Maurício, se precisar de auxílio, basta nos chamar e estaremos a seu lado, respondi solícito. Eu agradeço a boa vontade e não recuso de maneira nenhuma a ajuda oferecida. Acredito que precisaremos de toda a boa vontade, disse Maurício. Você prevê que algo mais grave possa acontecer? Indagou Aurélio, preocupado. Presenciamos um diálogo entre 3 membros desse grupo que andam irritados com as conversas que Júnior anda tendo com Jorge. Parece que estão surtindo efeito, pois Jorge tem se recusado a traficar, embora continue sendo um usuário de drogas. Eles pretendem oferecer drogas a Júnior. Se ele recusar, vão ameaçá-lo. Se resistir, já possui uma seringa preparada com cocaína suficiente para provocar uma overdose, disse-nos Maurício. Mas Júnior conhece esse grupo e mesmo assim vai se arriscar? Perguntou Aurélio. A festa vai ser na casa de Jorge. Apesar de os pais serem alcoólatras, não são más pessoas. Apenas não conseguem resistir ao vício e acabam provocando situações embaraçosas para os filhos, que se veem expostos a vexames.
Júnior tem por objetivo observar os pais de Jorge, pois afeiçoou o rapaz. Penalizado pelo sofrimento do amigo, ele pretende ver se pode de alguma maneira interferir no assunto, explicou Maurício. Quando presenciamos uma conversa entre Júnior e Jorge, este último informou ao amigo que os pais, quando alcoolizados, se tornavam violentos, chegando até a agressão física. E isso seria verdadeiro? Podemos evitar esse confronto? Perguntei preocupado. Os pais de Jorge não são violentos, apenas se tornam inconvenientes quando alcoolizados e acabam envergonhando os filhos. Eu acredito que Jorge acaba falando essas inverdades com a intenção de se vingar pelo comportamento dos pais. Quanto a evitar o confronto, não podemos interferir no livre-arbítrio, mas podemos intuir Júnior a se precaver de correr riscos desnecessários, falou Inek. Podemos acompanhá-la a esse evento? Perguntei a nosso companheiro de lutas. Nossa, ficaremos muito felizes em reforçar nossa equipe com a presença dos amigos, ele retrucou amavelmente. Combinamos de nos encontrar na casa de Jorge, pouco antes do horário marcado para o início das festividades. Antes, passaríamos na casa de Samuel para visitar a família. Virgínia estava trancada no quarto. Andava de um lado a outro do aposento. Olhava aflita para a mesa vazia do computador. E a raiva crescia em sua mente. Que ódio! Esse infeliz do Samuel agora quer me privar também do único prazer que tenho. Nossa, eu vou infernizar a vida dele até que ele devolva o meu computador. Pensando assim, saiu do quarto e foi à procura de Samuel. Na cozinha, encontrou Sara e Sofia, que preparavam o almoço de domingo. Quer alguma coisa, mãe? Você está com fome? Sofia perguntou gentilmente. Não quero comer nada. Onde está seu pai? Disse Virgínia, mostrando-se irritada. Sara e Sofia se entreolharam inseguras. Para que você quer meu pai? Perguntou Sara. Só me faltava isso, ter de dar satisfações a vocês. Poupem-me, suas imbecis, respondeu agressivamente, fazendo com que Sara e Sofia se abraçassem de maneira instintiva em postura de defesa. Virgínia, observando as duas filhas, deu uma gargalhada alta e cínica, olhou-as e disse: Vocês são patéticas. Saiu da cozinha e foi para o escritório, onde encontrou Samuel usando o computador. O que você está fazendo no meu computador? Perguntou agressivamente. Samuel levantou os olhos da tela e percebeu que Virgínia se encontrava extremamente alterada. Com serenidade respondeu: Eu estou fazendo uma planilha com os gastos da casa para que possamos controlar melhor nossas despesas. Eu quero o computador de novo no quarto. Ele é meu. Você me deu de presente de aniversário. Ameaçou ela, avançando em sua direção. Virgínia, vou lembrá-la de que somente está vivendo em sua casa, em liberdade, porque nós assumimos a responsabilidade de acompanhá-la e não permitir que faça mais nenhuma loucura. Se ameaçar a segurança de qualquer um de nós, você será internada novamente. Então, pense muito bem antes de fazer qualquer bobagem, respondeu Samuel, levantando-se e enfrentando Virgínia de frente. Virgínia recuou e tomou falsa atitude de mansidão, que não convenceu Samuel. Apenas quero algo para fazer. Pensei em navegar um pouco pela internet, só isso. Virgínia, o computador não voltará para o seu quarto. Você não sabe como usá-lo adequadamente e sofreu tristes consequências pelo mau uso que fez. Até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu, porque você não quis falar no assunto. Fui vítima de assalto, só isso, respondeu Virgínia com olhos baixos. Olhe para mim, Virgínia, e diga isso de novo. Se você não quer me deixar usar o computador, então vá para o inferno, respondeu-lhe a esposa, zangada, e saiu batendo à porta do escritório. Virgínia entrou no quarto de Sara
e, aflita, procurou pela bolsa da filha. Pegou a carteira, retirou todo o dinheiro e saiu enraivecida. Foi até o quarto, trocou o sapato, esperou pacientemente e novamente fugiu pela janela. Sara foi chamar sua mãe para almoçar. Estranhando o silêncio, saiu para o quintal e constatou que ela havia fugido. Rapidamente chamou Samuel e colocou-o a par do acontecido. Sem saberem para onde Virgínia tinha ido, o que lhes restava fazer era esperar por sua volta. Sara, desconfiada, foi verificar sua bolsa e descobriu que Virgínia pegara todo o dinheiro que havia em sua carteira. Pai, a mamãe pegou o dinheiro que eu tinha na bolsa. Havia 100 reais. E a chave do seu carro ela pegou? Perguntou dirigindo ao quarto de Sara. Sara verificou e constatou que a chave havia sumido. Preocupados, correram para a rua e viram alarmados que o carro também havia desaparecido. Em desespero, Samuel ligou para um amigo delegado e se aconselhou sobre a melhor maneira de proceder. Este o aconselhou a dar queixa, pois o estado mental de Virgínia poderia levá-la a cometer desatinos que poderiam trazer consequências para Sara, visto que a documentação do carro estava em seu nome. Além do mais, havia muito Virgínia não dirigia. Apesar do conselho, resolveram esperar, pois sabiam que qualquer envolvimento de Virgínia com a lei traria como resultado sua internação. As horas foram passando e nada de Virgínia voltar para casa. Preocupados, resolveram seguir o conselho do amigo de Samuel e ir à delegacia dar queixa de seu desaparecimento. Júnior havia saído de casa antes do ocorrido. A festa de aniversário de Jorge começou na hora do almoço. Era um churrasco. Desde o momento em que Júnior chegou, percebeu que havia algo errado, pois um grupo de amigos de Jorge não o deixava em paz, ora o adulando, ora o expondo a vexames com comentários sarcásticos. Apenas observava, procurando não reagir com intolerância, nem mesmo entrar em baixo padrão vibratório. Cid, que nos pareceu ser o chefe daquele grupo, aproximou-se de Júnior e o chamou a um canto. Toma, experimenta esse bagulho, você vai ficar mais maneiro, comentou, colocando um pequeno pacote nas mãos do rapaz. Não quero, recusou Júnior, olhando com firmeza para Cid e devolvendo o pequeno volume. Tô dizendo que é para usar, senão, insistiu Cid com grosseria. Olha, se você insistir, vou jogar fora e não terá nada a reclamar, respondeu Júnior, devolvendo novamente o pacote para Cid. Nisso, Jorge se aproximou e percebeu o que estava ocorrendo. Foi em socorro do amigo. Cid, sai fora! Não vê que o Júnior não está nessa? Se continuar a forçar a barra, vou ser obrigada a te colocar para fora, ameaçou Jorge, enfrentando Cid. Cara, maneira aí, só queria que o trouxa aqui ficasse numa boa, respondeu Cid com deboche. Mas ele não quer, então não provoca, tornou Jorge. Cid se afastou e fez um sinal de ameaça para Júnior. Desculpa, cara, eu não devia ter chamado esse pessoal, não estou mais na deles. É esquisito porque não tenho mais vontade de me drogar, mas não consigo evitar, disse Jorge. Por que você não pede ajuda? Quando a gente não dá conta de fazer algo sozinho, a gente tem de pedir socorro, explicou Júnior com objetividade. Pedir para quem? Você viu meus pais, eles estão bebendo desde o café da manhã. Se eu pedir ajuda a eles, é capaz de me darem pinga para beber, falou o amigo, demonstrando muita tristeza e revolta. Eu não sei que você critica tanto seus pais se sabe o que eles fazem de errado e mesmo assim ainda foi se meter com algo pior. Já pensou qual é o direito que você tem de criticá-los? Você nem ao menos tenta fazer melhor. Quem sabe se você se abrir com eles, falar de seus sentimentos em relação ao comportamento deles, pedir ajuda, pode acontecer de ter uma surpresa e acabarem se unindo e se fortalecendo para vencer esse mal, não acha?
Você acha mesmo que isso pode ser possível? Você pelo menos já tentou para depois dizer que não deu certo? Retrucou Júnior. Você tem razão, eu vou tentar. Você tem de tentar e tentar e tentar. Às vezes na primeira não dá certo, mas quando insistimos na coisa certa para melhorar, tem uma hora que tudo fica favorável. Insista até você conseguir, você vai ver que tudo no final fica bem, respondeu Júnior. Enquanto os dois amigos conversavam, Cid e seus companheiros observavam com raiva. Alguns jovens desencarnados os instigavam para que ficassem mais e mais agressivos. Cid foi ao banheiro e preparou a seringa com a droga destinada a ser aplicada em Júnior. Ao sair, esbarrou no pai de Jorge. Acabou perdendo o equilíbrio e a seringa caiu no chão. — Que é isso, menino? Perguntou o Sr. Osmar com ar de preocupação, abaixando-se e pegando a seringa. — Não é nada não, me dá aqui! Cid respondeu nervoso. — Como não é nada? Isso é droga? Continuou o Sr. Osmar. — E se for, vai lá para fora e continua tomando sua pinga e não se mete comigo! Respondeu Cid com raiva, avançando sobre o Sr. Osmar, que rápido se esquivou. — Fora da minha casa! Se aparecer aqui de novo eu vou te denunciar! Fora daqui! Falando assim, agarrou Cid pelo braço e o forçou em direção à saída, chamando a atenção de todos. — Pai, o que foi? Perguntou Jorge. — Peguei esse moleque usando droga dentro da minha casa, respondeu o Sr. Osmar. — E daí? Tá pensando que é só eu? Seu filhinho também usa. Quem é você para dar uma de bom para cima de mim? Você vive bêbado? Respondeu Cid. O Sr. Osmar, abismado, olhou para Jorge, que apavorado saiu correndo e se trancou no quarto. O pai, preocupado, soltou Cid e foi atrás de Jorge. — Vamos embora, galera, a coisa ficou preta. Dizendo isso, Cid e sua turma saíram da casa às gargalhadas. Enquanto esse conflito acontecia entre os encarnados, passamos a socorrer no plano espiritual jovens tão perdidos dos verdadeiros valores morais. Maurício acompanhou Jorge e passou a intuí-lo para que pedisse ajuda aos pais, transformando um momento de desequilíbrio em um momento de oportunidade. Júnior aproximou-se de Vânia, mãe de Jorge, que, desconsolada, chorava sentada em uma mureta do quintal. — Dona Vânia, tome essa água com açúcar e procure se acalmar, tudo vai ficar bem. — Você também usa drogas, menino? Perguntou Vânia aflita. — Não, senhora, eu tenho consciência do mal que as drogas causam. Não uso e não preciso. — Ai, que vergonha! Meu filho, um drogado! Continuou Vânia em triste papel de vítima. — A senhora me desculpe o que vou falar, mas bebidas alcoólicas também são drogas. E nesse momento seu filho precisa de ajuda para poder superar a necessidade do vício. Eu acredito que todo mundo pode aproveitar esse momento e decidir mudar o que está errado, com união como deve ser em uma família, explicou Júnior com seriedade. — Você está me criticando? Indagou Vânia com raiva. — Não, senhora, mas meu pai sempre me ensinou a ser sincero, por mais difícil que seja a situação que enfrentamos. Eu não vou fazer de conta que não sei ou que não vi o que aconteceu aqui. Meu amigo Jorge precisa de ajuda e não é hora de fugir a esse acerto. Eu sei que sou jovem e talvez a senhora se sinta insultada pelo que estou falando, mas a minha intenção é das melhores. E se precisarem de ajuda, eu me coloco à disposição. Por favor, conversem como amigos e com amor. Só assim haverá solução para o problema de vocês. Dizendo isso, Júnior se levantou, pediu para usar o telefone. Solicitou que Samuel fosse buscá-lo. Enquanto Júnior falava com Vânia, simpático amigo do plano espiritual o inspirava. Mais tarde, conversamos com ele e descobrimos ser o progenitor de Vânia, que há um bom tempo procurava auxiliá-los. Agradecidos pela ajuda recebida, nos contou sua história.
Eu desencarnei há 21 anos. Vânia ainda era uma criança. A minha esposa, apesar dos esforços expendidos, não conseguiu fazer com que nossa filha fugisse do vício do álcool. Essa encarnação seria a prova para a superação do vício que muito já prejudicou em outras oportunidades. Comprometeu-se com o antigo companheiro de desatinos para juntos lutarem por momentos de mais dignidade. Porém, não conseguiram o intento e voltaram a consumir alcoólicos. Jorge nasceu e, por um curto período, conseguiram se abster. Entretanto, assim que a criança desmamou, voltaram novamente a se embebedar e o mesmo processo aconteceu com os outros filhos. Com essa limitação, a educação das crianças também ficou deficiente, mesmo porque no caso do nosso menino Jorge, ele luta contra a própria limitação. Quando Jorge passou a conversar com Júnior, surgiu-nos abençoada esperança, pois percebemos a dignidade desse pequeno irmão que aos poucos foi despertando em meu neto a vontade de viver de maneira diferente. Acredito que tudo irá se modificar, pois esses momentos de escândalo e cobranças parecem ter despertado em todos a necessidade de modificar sua vida. Deus abençoe e fortaleça a todos. A oportunidade é sempre bem-vinda em nossas vidas. Precisamos apenas aproveitá-la para que o futuro seja radiante. Falou Inek, se despedindo do amável Senhor. Júnior, ao telefonar a seu pai, percebeu que havia algo errado. Está acontecendo alguma coisa, pai? Não se preocupe, Júnior. Já estamos saindo e o pegaremos no caminho. Até já. Júnior saiu da casa de Jorge e ficou parado na frente. Percebeu que Cid e seus companheiros continuavam do outro lado da rua. Consciente de que poderia ocorrer algo mais grave, Júnior decidiu que seria mais saudável voltar para dentro da casa. Nesse momento, Jorge e seu pai estavam entrando na sala. Júnior, por favor, sente-se conosco. Meu filho me contou sobre as conversas que vem tendo com você. Eu quero agradecer e pedir desculpas pelo que ocorreu hoje em minha casa, falou o Sr. Osmar. Não tenho que agradecer, Sr. Osmar. Eu gosto muito do Jorge, ele é meu amigo. E acredito que quando nós realmente queremos modificar alguma coisa que não vai bem, conseguimos, mas precisamos ter força de vontade e persistir, pois tudo depende unicamente da gente, respondeu Júnior. Quantos anos você tem, meu filho? Perguntou o Sr. Osmar. Eu faço 17 anos no próximo mês, respondeu Júnior. Parece mais velho. Você fala com muita ponderação para um menino da sua idade, comentou o pai de Jorge. Nossa vida não tem sido fácil. Eu e minhas irmãs precisamos auxiliar meu pai, pois minha mãe é muito doente e acredito que isso nos obrigou a amadurecer mais rápido que os outros jovens. Mas eu não me queixo, não. Minha família é muito especial. Partilhar tudo com eles é um privilégio para mim, confessou Júnior. Emocionado, o Sr. Osmar se levantou do sofá e se encaminhou em direção a Júnior, abraçando-o com carinho e prosseguiu. Meu filho precisa muito de um amigo como você e sei que tem feito muito por nós. Acredite que a partir de hoje você tem em nós amigos fiéis. Se precisar de alguma coisa, é só falar que teremos a honra de atendê-lo. Júnior devolveu o abraço. Com a voz embargada pela emoção, agradeceu. Nesse momento, a campainha tocou. Deve ser meu pai que veio me buscar. Agradeço o convite, Jorge. Até segunda-feira na escola. Júnior entrou no carro e observou que Cid e sua turma já não estavam mais na rua. Aliviado, fez uma prece, agradecendo tudo o que acontecera naquele dia. Logo que entrou no carro, questionou Samuel sobre o que estava ocorrendo. Sua mãe sumiu novamente e levou o carro de Sara. Eu preciso ir até a delegacia para dar queixa, pois já faz algumas horas e ela não deu sinal de vida.
Mas, pai, se o senhor fizer isso, ela vai ser internada. Infelizmente, essa será a consequência. Sinceramente, meu filho, eu não sei ao certo o que fazer. Se decidir não ir à delegacia, sua mãe pode fazer algo mais grave ou sofrer algum acidente, como também pode não acontecer nada. Mas ela pegou o dinheiro da bolsa de Sara, então eu não sei o que fazer. Nesse instante, o celular de Samuel tocou e Júnior atendeu. Era Sofia avisando que Virgínia havia chegado em casa. Samuel se dirigiu rapidamente para lá, preocupado em deixar as meninas sozinhas com Virgínia. Chegando, Sara avisou que Virgínia estava no quarto e em péssimo estado. Samuel abriu a porta do quarto e pegou Virgínia usando drogas. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Seu cabelo, antes tão bem tratado, tinha sido cortado rente à cabeça. Apavorado, arrancou a seringa das mãos de Virgínia, ergueu-a pelos braços e a levou para o chuveiro. Abriu água fria e a manteve embaixo da água. Em descontrole, gritou o nome de Sara e pediu-lhe que chamasse Saulo. Saulo chegou à casa de Samuel e logo foi colocado a par do acontecido. Entristecido, adentrou o quarto de Virgínia e passou a medicá-la. Sedada, ela adormeceu profundamente. A família se reuniu na sala de jantar e conversaram, tentando decidir o que fazer. Virgínia precisa ser internada, pelo menos por 15 dias. Foi a conclusão de Saulo. Pai, eu acho que Saulo está certo. Quando minha mãe chegou, estava completamente bêbada, o senhor a viu. E no estado de saúde em que se encontra, é muito perigoso que continue assim. Do jeito que as coisas estão caminhando, será difícil conseguirmos controlá-la. Todos trabalhamos e Dona Silvia não consegue mais segurá-la em casa, falou Sofia. Além do mais, não temos coragem de enfrentá-la quando ela se enfurece, pois está muito agressiva. Hoje mesmo na cozinha eu fiquei apavorada, confessou Sara. Podemos conversar com o Dr. Cláudio. Quem sabe ele não pode dar uma medicação mais forte para que ela fique sob controle. Eu não gostaria de ver minha mãe internada. Sei que é muito difícil conviver com suas deficiências comportamentais, mas ela está morrendo e eu queria muito cuidar dela, disse Júnior chorando. Samuel o abraçou e falou com calma. Todos têm razão, mas precisamos pensar no bem-estar de Virgínia. Talvez a sugestão de Júnior possa ser aplicada. O que você acha, Saulo? Perguntou Samuel. Eu vou conversar com o Dr. Cláudio. Vamos ver se, modificando novamente a medicação, Virgínia entra em controle, disse Saulo. No dia seguinte, o Dr. Cláudio examinou Virgínia e modificou sua medicação. Porém, advertiu a todos de que não havia mais alternativas. Caso essa nova medicação não funcionasse, seria necessário interná-la.